Boa noite a todos. Vamos dar continuação ao nosso estudo sobre pessoas que foram encontradas no Evangelho segundo Lucas aos pés de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 26. Então nós vemos assim. E navegaram Jesus e os seus discípulos para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. Ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demónio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demónios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. O homem, depois de Jesus o ter libertado, estava assentado aos pés de Jesus. A Bíblia fala-nos, em várias situações, de pessoas possuídas, possessas com espíritos diabólicos, com demónios. Há quem tenta dar uma explicação científica para estas situações, atribuindo estes sintomas de pessoas endemoniadas, dando-lhes sintomas de doenças de nível, tanto a nível mental, a nível psicológico. Mas não há a menor dúvida que a possessão diabólica existiu no tempo do Senhor Jesus, de uma forma espetacular, de uma forma muito frequente, e há motivos teológicos que nós poderíamos apresentar para justificar em parte essa situação. Não vamos entrar por aí, mas ainda hoje, se calhar de uma forma mais disfarçada, mais diluída, mas existem casos de possessão diabólica. Como explicar isto? Há um argumento, melhor, há uma explicação que eu gostaria de apresentar, talvez esta seja a menos abordada, e por isso dou-me ao cuidado de dar uma opinião acerca da razão pela qual os demónios tantas vezes incorporam e passam a habitar em pessoas, e portanto, tornando essas pessoas possessas de espíritos malignos. Uma das coisas que Satanás faz, e os seus demónios, é imitarem o Senhor e transtornar os planos de Deus. E muitas vezes fazem-no por imitação. Por isso é que a Bíblia acautela-nos face a esta eventualidade, dizendo que Satanás se pode transfigurar num anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Isto não é algo que aconteceu apenas no tempo do Senhor Jesus, nos nossos tempos. Isto é uma estratégia que o diabo tem, que Satanás tem, já desde o início. Por exemplo, quando Moisés voltou ao Egito fazendo todos aqueles sinais para tirar o povo hebreu do Egito e levá-los para a terra prometida, havia lá dois mágicos, Janes e Jambres, que inicialmente conseguiram imitar os milagres que Moisés fazia. Ainda hoje nós vemos que o espírito do anticristo, que é um espírito satânico, o espírito do anticristo está no mundo. E quando o anticristo vier, uma das suas características é ele fazer prodígios da mentira pelo poder de Satanás. Mas em que é que isto tem a ver com Satanás tentar imitar o Senhor com a possessão de pessoas por meio de demónios? É que um dos propósitos maiores de Deus ainda hoje é fazer morada no ser humano. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada.
Em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós lemos assim: e depois de teres ouvido o Evangelho, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E nós tornarmos templos de Deus por meio do Espírito Santo quando nós cremos em Jesus. Tornarmos uma morada de Deus. E agora, reparem, os demónios têm como propósito, como alvo também, habitarem em pessoas para transtornar este glorioso plano de Deus, para se fazerem substituir e para imitar o Espírito de Deus a habitar no ser humano. Mas vamos para este homem. Este homem era um caso de possessão diabólica desesperada. Quando Jesus pergunta aos demónios quantos são, eles disseram: nós somos muitos, uma legião. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião romana naquele tempo tinha entre 5 a 6 mil homens. Nós não vamos dizer que este homem estava possuído por 5 ou 6 mil demónios. Mas pode-nos dar a ideia, quando ele diz legião porque somos muitos, é porque eram mesmo muitos. E os estragos que estavam a fazer na vida daquele homem eram tremendos. Não somente aquele homem estava a ser escravizado por muitos demónios, como também as pessoas daquela cidade estavam a ser transtornadas, prejudicadas, viviam num medo tremendo, porque tinham que lidar com as crises demoníacas dos demónios que estavam naquele homem. Nós vemos que, em relação a ele próprio, ele, no versículo estava possesso e quando viu Jesus prostrou-se, tinha ordenado, guardavam-no preso em grilhões. Quando havia uma acalmia, eles prendiam-no. Mas quando vinha a crise, ele libertava-se daqueles grilhões. Faria-se a ele mesmo. Vivia em sepulcros. Ia para zonas inóspitas, para zonas desérticas. E, com certeza, que era um terror para as pessoas que não ousavam sequer aproximar-se dos lugares frequentados por este homem. Encontra-se com Jesus. Jesus procura este homem e ordenou que os demónios saíssem dele. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, o Senhor criou os mundos. Nós lemos que foi pelo poder da palavra. Jesus disse, porque por ele foram criadas todas as coisas. E ele disse, haja luz e houve luz. Isto no princípio. Pela palavra ele ordenou que os demónios saíssem. E isso aconteceu. Nós lemos que os demónios, Satanás, que é valente, mas Jesus é o mais valente. Querem um exemplo que lhe comprova isto? Virá o tempo em que Satanás será preso. Será acorrentado durante 1000 anos. E vocês pensam que é necessário Jesus fazer isso? Pensam que é necessário ele mandar o arcanjo Miguel com o seu exército celestial prender Satanás? Não. Nós lemos em Apocalipse que ele vai dar ordem a um anjo que vai prender Satanás. Não é o poder desse anjo, é o poder de Deus nesse anjo que prende Satanás e usa um mero instrumento. Assim. Não milhares de milhares, milhões de milhões de anjos para prender Satanás. Não. E temos alguma experiência nesta área. E nós sabemos o poder que a palavra de Deus tem em relação aos demónios, em relação a Satanás. Quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge e liberta pessoas. E pessoas possessas estão agora a servir o Deus vivo e verdadeiro, porque experimentaram libertação pelo poder do Senhor Jesus. Versículo 35 fala-nos acerca da transformação deste homem. E saíram a ver, os habitantes daquela cidade, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demónios, em primeiro lugar, vestido. Ele andava nu, está vestido, em seu juízo, assentado
aos pés de Jesus. De uma ou de outra forma, nós estamos influenciados pelo príncipe das potestades do ar. Em Efésios capítulo 2, nós vemos que andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades das trevas. Satanás exerce mais ou menos uma influência nas nossas vidas. E nós precisamos da libertação. E Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Ninguém pode ser verdadeiramente livre sem antes conhecer Jesus. E essa libertação vem por Jesus. Verdadeiramente sereis livres. O homem está vestido. Quando nós confiamos em Cristo, nós, por assim dizer, a nossa nudez espiritual é coberta. E como o profeta Isaías, nós podemos citar e dizer assim, ele me vestiu de vestes de salvação, ele me envolveu no seu manto de justiça. Este homem agora tinha roupa, como nós também temos as vestes de salvação, quando nós cremos em Cristo. Ele estava em seu perfeito juízo. Nas crises ele era um louco. E se calhar nunca teve o verdadeiro discernimento mesmo em situações de apaziguamento. Quando nós cremos em Cristo, é uma espécie de véu que nos é tirado e nós vemos claramente visto, usando a linguagem do poeta Luís de Camões, eu vi claramente visto, e nós vemos claramente quem somos, quem é o Senhor, para onde vamos. E temos uma perspectiva completamente diferente do mundo, do presente, do futuro, o que vai acontecer. Nós estamos em nosso perfeito juízo. Claro que para muitas pessoas, como Paulo uma vez argumentando perante um governador, ele disse, as muitas letras te fazem delirar. Te fazem delirar. E Paulo podia dizer, não, eu estou em perfeito juízo. E aqueles que creem em Jesus, isto não é algo ilusório, não é algo que nós decidimos e sem ponderar, de uma forma leviana, uma mera quimera. Não é nada disso. Estamos em nosso perfeito juízo quando queremos que Jesus é o nosso Salvador e afirmamos-lo categoricamente que um dia vamos para a presença do Senhor, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Estamos em nosso perfeito juízo. Ele estava assentado. Antes andava correndo pelos sepulcros, ferindo-se a si mesmo, ferindo os outros que se aproximavam, com certeza. Agora está sentado. Estar assentado fala-nos de descanso. É isto que Jesus faz. É isto que Jesus faz. Ainda hoje Jesus diz, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este homem estava vestido, estava no seu perfeito juízo, e tinha descanso. Estava assentado aos pés de Jesus. É onde nós também estamos para a sua graça. E da sua graça temos recebido aos seus pés. E da sua graça temos aprendido, como Maria aprendeu, assentada aos pés de Jesus. O Senhor te abençoe.